Olá, saudações aqui do Pastor Valdir. Como vocês estão por aí? Olha, meus amigos, meus irmãos, estamos aproximando do final do ano, né? Já estamos aproximando do dia 25, daqui a pouco estamos virando o ano e chegando a 2026. Presta atenção nesta palavra revelada que o Senhor Jesus traz para mim e para você. E um alerta, povo de Deus, para você que se considera uma pessoa cristã. Você, mulher de Deus, você se considera que você é uma pessoa cristã? Você, homem de Deus, meu jovem, você se considera uma pessoa cristã? Você é um cristão autêntico? Você já parou para pensar o que será de você quando você desencarnar desta matéria? Para onde vai a sua alma? Você já parou para pensar sobre isso? Você pretende herdar a salvação para a eternidade? Então, nós vamos falar de um assunto muito perigoso, criterioso, que pode e está conduzindo muitas almas a perder a sua salvação para a eternidade. E esta prática virou moda na nossa nação. Até mesmo pessoas que se diz evangélicas, que têm a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, que é o livro do cristão, né? Bíblia Sagrada, palavra do nosso Deus, estão indo atrás para consultar os praticantes, que eles dizem que é uma religião, que é uma magia. Você quer saber o que significa? O que pode acontecer com você se você for atrás dessas pessoas? Não são cristãos, não, porque Cristo condena os praticantes dessa tal magia. Meus amigos, meus irmãos, o assunto está quente, hein? O assunto está quente. Estou falando para o público cristão, e quem não é cristão e quer se converter ao cristianismo, já é bom você ficar sabendo, tá? É bom você ficar sabendo. O Senhor Jesus, ele diz que o povo de Deus, diz o Senhor Jesus, o meu povo, que é o povo de Deus, que somos nós, né? Você acredita que você faz parte dessa comunidade do povo de Deus? O Senhor Jesus diz que erra por falta do conhecimento. E eu quero pedir para vocês, se já está inscrito neste canal, já está inscrito? Já clicou lá em inscrever-se? Já tocou o sininho da notificação? Porque toda semana, às vezes até todos os dias, o Senhor Jesus, ele nos traz novas instruções para que eu e você, ao findar da nossa jornada, da nossa vida terrena, quando findar essa vida terrena, nós não venhamos ser lançados fora da presença do Senhor nosso Deus, nosso Pai. Já basta o sofrimento que passamos aqui, né, meus irmãos? O assunto, o tema é necromancia. Você sabe o que significa necromancia? Que muitos evangélicos estão sendo induzidos por opiniões que não são cristãs, e às vezes a pessoa está indo atrás dos necromantes. Necromantes é a pessoa que pratica necromancia. O que é necromancia? Necromancia é a magia de consultar os mortos por intermédio de espiritualidade. Quem são os necromantes?
vidente, o tal do sensitivo e sensitivas. Você olha no canal do YouTube aí, nas redes, tá cheio de sensitiva. Pessoas consultando direto para saber do futuro. Isto é uma abominação. Consultar espíritos de adivinhação para prever o futuro. O Senhor Jesus está reprovando esta atitude dos cristãos, de todas as almas na terra dos viventes. Lembra lá em Atos 16, versículo 16, 17, 18? O próprio apóstolo Paulo expulsou este espírito de adivinhação, Bíblia Sagrada, que esse espírito estava incorporado numa jovem e ela era usada pelos seus pais, pelos seus senhores, que era uma grande fonte de lucro. As pessoas procuravam esta jovem para consultar e fazer previsões do futuro. E o espírito maligno, é um espírito maligno, o espírito da adivinhação, o espírito do sensitivo, o espírito do vidente, ele é um espírito da mentira e do engano, proveniente das trevas. E todas as pessoas que ir consultar com esses videntes, com esse sensitivo, que pratica necromancia, está sendo condenado. Ele até adivinha. A jovem que era possuída por esse espírito de adivinhação, ela adivinhou a vida do apóstolo Paulo, sem que ele fosse a procurar para pedir previsão. Não, ele não procurou ela. Ele ia adentrando na cidade e ela ia passando na rua. Aí viu o apóstolo Paulo e começou a gritar para todo mundo. Se eu não me engano, era o Paulo e o Silas, né? Olha aí, ela começou a gritar. Olha aí, está chegando aqui na cidade 2 servos de Deus. E era verdade. O apóstolo Paulo e o Silas estavam chegando na cidade e eram servos de Deus. E esse espírito da adivinhação adivinhou que eles eram servos de Deus. Adivinhou de forma correta. O apóstolo Paulo poderia, pretérito do futuro, ele poderia ter ficado feliz. Poxa, e bater palma, né? Vamos aplaudir essa jovem. Esta jovem, ela acertou, ela adivinhou, nós somos mesmo. Não. O apóstolo Paulo não concordou com a adivinhação. Por quê? Porque depois, tem um antes, o agora e o depois. Essa adivinhação, se o apóstolo Paulo fosse ficar encantado com esse espírito da adivinhação e encantar o apóstolo Paulo, depois, esta adivinhação correta, que foi que ele é servo de Deus mesmo, ia transformar num azar e numa abominação se ele admirasse essa adivinhação. Por quê? Porque a adivinhação ela veio proveniente da necromancia, desta magia, que é um espírito das trevas. E se eu e você, nós, somos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é a luz do mundo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, e nós não vamos depender das trevas, mas nós vamos depender única e exclusivamente da nossa fé no Senhor Jesus, e a nossa vida
está iluminada pelo Senhor Jesus, que diz: eu sou a luz do mundo, e quem crê em mim não andará em trevas. Significa que se o espírito é proveniente das trevas, nada tem a ver com a nossa fé no Senhor Jesus. Concorda comigo? Hein, meus irmãos, minhas irmãs? Olha aí quantas pessoas estão atrás desse tipo de coisa. Quantos crentes evangélicos, cristãos, estão indo atrás de vidente, para ler a mão, de fazer consulta. Todos que assim procedem serão condenados e vão ficar fora do reino do céu e não vão ter direito à vida eterna. Vai ser lançado fora nas trevas exteriores. Por quê? Porque em vida ele curtia esse tipo de situação com o espírito da mentira, das trevas. Então, já que aqui em vida ele gosta dessas coisas, quando deixar esse corpo que desencarnar da matéria, não entrará no reino do céu, porque lá está escrito em Apocalipse, olha só o que está escrito em Apocalipse 22, versículo 27. Na cidade santa não entrará coisa alguma impura, ou que contamine, ou que pratica abominação, ou mentira. Somente vai entrar no reino dos céus quem tiver o nome escrito no livro da vida. Você quer ter seu nome escrito no livro da vida? Então fica só com o Senhor Jesus. Ele tem que ser autossuficiente para saciar a fome e a sede da tua alma. O Senhor Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então quer dizer que ele te alimenta, ele te dá vida. O pão simboliza vida. Então, se você tem Jesus, você não precisa ir atrás disso. Você entra no seu quarto, ora ao Senhor e, após orar, aguarde a resposta. Que Ele vai falar no seu coração, na sua alma, e vai te dar a direção correta para você viver nessa terra de maneira santa, justa, honesta e guiado pelo Espírito do Senhor Jesus. Tá certo? Vamos deixar aqui uns textos? Vamos? Deixa eu monitorar aqui o tempo, né? O relógio. Então vamos lá. Base bíblica, base bíblica. O conselho para não procurar necromancia, para você não procurar sensitivo, para você não procurar os videntes. Não, não é para procurar eles não. Isso é abominação. Vamos direto para a Bíblia. Regra de fé e prática de nós que somos cristãos. Olha só o que diz. Vamos começar Levítico, Deuteronômio e depois vamos adentrar na nova aliança. Tá certo? Olha só. Levítico, capítulo de número 19. Olha o que o conselho, desde os tempos, é uma prática antiga. Invocar, procurar espíritos, para consultar com o espírito dos mortos. Espiritualidade está me falando. Não tem negócio de espiritualidade, não. É um espírito da adivinhação, um espírito trevoso. Não podemos ir atrás dessas coisas. Bíblia Sagrada. Vamos direto na matéria, na Bíblia, sem intermédio de tecnologia. Aqui é desse jeito, meus irmãos. Vem comigo. Olha o que diz Levítico 19 e o versículo 31 ele diz: Não vos virareis para os adivinhos, para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Não é para buscar, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é maior do que os adivinhadores. Maior do que os adivinhadores. Se você tem fé em Deus, se você crê em Deus, você não pode buscar os adivinhadores, porque vai contaminar você.
a sua fé, a sua confiança. Você vai estar praticando uma desobediência. Você vai estar desconfiando do Senhor, vosso Deus. Por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, é autossuficiente para suprir as suas necessidades. Ele é a previsão. Não precisa buscar previsão de adivinhação, tá certo? Vem comigo para Deuteronômio. Olha quanta geração veio de lá para cá. Já era um costume. Deuteronômio, capítulo de número 18. E também a partir do versículo 9. Aí, as abominações das nações são proibidas. É proibido você praticar as abominações das nações. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não é para você aprender nestas escola que pratica abominação. Não é para você aprender, não. Recusa esse tipo de ensino. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, olha aí, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro. Não é para você aprender a praticar essas abominações, esse costume, porque é abominação. Abominação significa coisa nojenta, repugnante, reprovada, que o Senhor Deus reprova. No versículo 11 ele diz: nem encantador de encantamento, não é para você se envolver com esse tipo de gente, não. Nem quem consulte um espírito adivinhante, é o vidente, é o necromancia, né? Nem mágico, né? Para você assistir show dos mágicos. Não, você não pode assistir um show dos mágicos. Nem quem consulte os mortos, porque o morto morreu, não existe possibilidade de um morto responder nada para ninguém, porque ele já morreu. E aí quem substitui esses mortos são espíritos vivos, espíritos das trevas. É igual o tal da reencarnação, né? É um engano. Não existe reencarnar, reencarnou, reencarnar, reencarnar. Vocês não podem aprender essas abominações das nações. Não, porque você é um servo de Deus, é um cristão, é de Cristo, você é de Deus. Porque no versículo 12 ele diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, viu? E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lançará fora de diante de ti. O Senhor Deus vai te lançar fora, porque Ele quer que você seja perfeito, serás. Se você obedecer esses requisitos, vai fazer de você um homem, uma mulher perfeita perante Deus, que significa uma vida santa, perfeita, que não se contamine com essas coisas. Lembra lá em Levítico? Quem vai atrás dessas coisas, você fica contaminado, a sua fé fica contaminada, a sua reputação, a sua vida espiritual fica contaminada por esse espírito abomináveis, práticas abomináveis. Vai manchar a sua fé, a sua vida espiritual, vai manchar a sua alma. E o Senhor Deus está dizendo, verso 13 ele diz: perfeito será, como o Senhor teu Deus é perfeito. Se você se contaminar, você não vai poder entrar no céu, porque lá não entra coisas que contamine, né?
Por quê? Porque estas nações, inclusive o Brasil, que as de possuir, ouvem os prognosticadores. Eles ouvem, eles gostam de ouvir. E os adivinhadores, eles gostam de ouvir os adivinhadores. Porém, a ti, porém a você, eu e você, porém o Senhor teu Deus. O Senhor é teu Deus? Sim ou não? O Senhor teu Deus não permite. Deus não permite que eu e você, que somos cristãos, temente a Deus, não permito tal coisa. O Senhor não permitiu, não permitiu no passado, veja bem, o Senhor não permitiu no passado tal coisa. Se ele não permitiu tal coisa, por que eu e você vamos praticar esse erro, essa abominação? Não devemos praticar essa abominação. Vem comigo no Apocalipse para nós fechar com chave de ouro. Olha só, 21 de Apocalipse e versículo 27. Aqui já é o estado final, vida após a morte. Olha o que diz. E não entrará nela na onde? Na cidade santa, na Nova Jerusalém, que significa você entrar no céu. Lá no céu, na cidade santa, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É só os que aceitaram o Senhor Jesus, renunciaram às abominações das tradições humanas, de consultar vidente, sensitiva, são uma prática da necromancia, da magia. Não vai entrar feiticeiro, não vai entrar mentiroso, nem abominação. Não. Se você quer ter uma vida de gozo, vida eterna, morar no céu com Deus, o nosso Pai, você tem que renunciar a essas práticas das nações. É uma abominação, é reprovado, tá certo? Deus abençoe, compartilha, se inscreva, que vai vir mais mensagem inspirada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para ensinar nós, tá certo? Deus abençoe, fica na paz do Senhor.